Bom, pessoal, conforme prometido na última aula, estudaremos a partir de agora o lançamento horizontal de partículas eletricamente carregadas no campo elétrico uniforme, que é uma região amplamente estudada por nós na aula anterior. Ao longo da aula de hoje, veremos duas situações principais. Uma delas, que na verdade corresponde à maioria das questões de vestibulares, seria aquela em que nós desconsideramos a ação da força-peso. Mas existe uma situação específica em que nós consideraremos a ação gravitacional e teremos conclusões bastante interessantes a partir disso. Sem mais delongas, vamos em frente. Primeiramente, para que possamos inaugurar os nossos estudos, é necessário e até interessante que relembremos os casos de partículas eletricamente carregadas que eram aceleradas quando eram imersas no campo elétrico uniforme. Lembrando que o campo elétrico uniforme é uma região de campo gerado entre duas placas eletricamente carregadas com sinais opostos. Então temos aqui uma placa positiva, como você pode perceber, e uma placa negativa. O interessante é que nós vimos que as partículas positivas elas possuem um campo elétrico divergente, lembra disso? E as partículas negativas, elas possuem campo elétrico convergente. Então, quando a gente brincava com isso, a gente via que as linhas de campo saíam da carga positiva e iam para a carga negativa. É por isso que nesse arranjo experimental que eu montei aqui para vocês, a gente percebe que o campo ele vai da esquerda para a direita, da partícula positiva para a partícula negativa. Como essas placas são um conjunto de partículas carregadas, então quer dizer que as linhas de campo saem da placa positiva para a placa negativa. Muito bem. E um experimento que a gente já fazia na aula anterior era inserir partículas elétricas dentro deste campo elétrico uniforme que era gerado entre essas placas. Uniforme sim, porque como você pode observar, em todos os pontos a gente tem o mesmo vetor, não é mesmo? Então quer dizer que o campo elétrico ele possui módulo uniforme ao longo dessa região entre as placas. Então, um exercício que a gente fazia, como eu estava comentando, era pegar, por exemplo, uma carga elétrica positiva e ver o que acontecia com a força elétrica que era gerada nela. A gente percebia que cargas elétricas positivas obedeciam ao sentido do campo em termos de força elétrica. Ou seja, se o campo aponta para a direita, a força elétrica numa carga positiva também aponta para a direita, como vocês podem observar aqui. E quando a gente pegava a carga elétrica negativa, a gente percebia que a força elétrica ela se opunha ao sinal do campo elétrico. Era a única diferença entre essas partículas. E aí, uma coisa bem legal de você analisar, tanto para a partícula positiva quanto para a partícula negativa, é que a força resultante era justamente a força elétrica, porque era a única força que estava acelerando essas partículas isoladamente. Como nós aprendemos nas leis da dinâmica, leis de Newton, através da segunda lei, especificamente, força resultante é massa vezes a aceleração. E a força elétrica nós vimos que era a carga vezes o campo. Então, se a gente quiser saber a aceleração destas cargas elétricas, nós fazemos simplesmente o papel de isolar essa aceleração, deixá-la mais sozinha que físico na balada. Então ficaríamos com Q vezes E, isso aqui dividido pela massa, que é justamente essa expressão que eu destaquei aqui para vocês, beleza? Então era assim que a gente calculava a aceleração, por exemplo, para o experimento de Millikan, que nós vimos na aula anterior, Bem bacana. Logicamente que esse estudo também era válido quando nós tínhamos um campo elétrico vertical. Aqui a gente tem a placa positiva embaixo, a placa negativa em cima, o campo sempre vai da positiva para a negativa, então ela vai de baixo para cima. Esse é o sentido do campo elétrico. Como aqui temos uma partícula positiva, a força elétrica obedece a essa direção e obedece esse sentido também. Perceba que nessa situação, nós não estamos considerando a ação da força-peso. O peso aqui, como consta ali do lado, é desprezível. Na maioria dos casos em que nós estudaremos, o peso vai ser desprezado, pessoal. Isso porque essa força elétrica, quando comparada com a força-peso,
nos casos acelerados, ela é muito pequenininha. Inclusive, a gente vai ver, durante os nossos exercícios, um caso que vai demonstrar isso para vocês. É um caso bem bacana. Galera, como aqui a única força capaz de acelerar essa carga para cima é a força elétrica, então a força elétrica seria, mais uma vez, a força resultante, o que justifica esta fórmula que foi encontrada aqui, que era a mesma que nós vimos no caso anterior, ok? Então aqui nós não temos novidade alguma. A novidade seria se nós considerássemos a ação da força-peso, porque aqui o nosso raciocínio mudaria um pouquinho e a fórmula para a aceleração, logicamente, também sofreria uma adaptação. Isso porque, nesse caso, a força resultante seria a subtração entre esses dois vetores, já que temos vetores na mesma direção, porém de sentidos opostos. Então, a força resultante seria a força elétrica, que é a força maior, menos o peso, que seria a força menor, de acordo com o nosso esquema. Sabemos que força resultante é a mesma coisa que massa vezes a aceleração. Sabemos também que a força elétrica nada mais é que Q vezes E. E sabemos que a força-peso é massa vezes gravidade. Então, o que a gente faz é pegar essa aceleração, vamos deixar isolada, jogando a massa para o outro lado. Então, a aceleração seria Q vezes E, isso aqui dividido pela massa, menos mg dividido pela massa também. Só que mg sobre massa, a gente pode cortar a massa em cima e embaixo. Então, a expressão que a gente ficaria é que a aceleração seria Q vezes E sobre m menos g. E veja que a diferença é que aqui apareceu um menos g, não é isso? Em relação às questões anteriores. Então, muito cuidado com os enunciados da questão, tranquilo? Se a questão quiser considerar a força-peso, é assim que a gente procederia, beleza? Para a carga elétrica negativa, a gente não tem nenhum problema, porque a gente sabe que a força se opõe em sentido ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico aponta para cima, a gente vê que a força elétrica na carga negativa aponta para baixo. Então, quer dizer que a nossa força resultante nada mais seria, nesse caso, que a soma da força elétrica com o peso da partícula. Força resultante, como sabemos, é massa vezes aceleração. A força elétrica é calculada como Q vezes E, que seria a carga vezes o campo, e o peso seria a massa vezes a aceleração gravitacional. Mais uma vez, isolamos aqui a aceleração, ficaríamos com Q vezes E dividido por m, e ali a gente vai ter o corte, né, do m de cima com o m de baixo. Então ficaria somente a gravidade, como a gente encontra nessa expressão daqui, beleza? Veja que se a gente comparar com a expressão que nós tínhamos para a partícula positiva, essa aceleração ela vai ser maior, né? Justamente por conta desse sinal de mais, o que indica para a gente que temos duas forças concordando em sentido. Agora que revimos os casos passados, vamos agora para os casos futuros. Mas antes, para que nós possamos avançar, é interessante que você tenha essa percepção. Note que, em todos os casos, a força elétrica era paralela às linhas de campo. Então perceba realmente, né? Força elétrica paralela mais uma vez, e a força elétrica paralela também. Então, nos próximos casos, tenha isso em mente, tá? Essa análise vai ajudar bastante a nossa compreensão. Então, vamos considerar aqui um lançamento horizontal em que, primordialmente, vamos ignorar a ação da força-peso. Imagine que tenhamos aqui uma partícula carregada positivamente. Imagine que essa partícula ela vá da esquerda para a direita com uma velocidade chamada Vx, que seria a velocidade na componente horizontal, né? E considere que essa velocidade é constante, tranquilo? Satisfazendo o caso do lançamento horizontal que nós estudávamos desde as aulas de cinemática. Veja que essa partícula está prestes a entrar numa região de campo elétrico uniforme, pois aqui nós temos duas placas eletricamente carregadas com sinais opostos, então o campo vai de baixo para cima, que nem os casos em que a gente tinha visto durante os nossos exemplos. Eu vou chamar, pessoal, essa distância horizontal, que corresponderia
ao tamanho da placa, em termos de comprimento, de alcance, justamente para que a gente possa fazer uma analogia com aquilo que a gente viu nos casos cinemáticos. O interessante vai acontecer justamente quando essa carga elétrica chegar na região do campo elétrico, porque quando ele chega na região do campo elétrico, a gente vai perceber que essa força elétrica vai jogar a carga para cima, não é? Já que aqui a gente tem uma carga positiva, então quer dizer que a força elétrica vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Galera, como é que você imagina que vai acontecer o movimento e a trajetória dessa carga elétrica? Lembra, pessoal, que no caso da cinemática, como é que a gente fazia? A gente pegava, por exemplo, uma mesinha, a gente colocava uma partícula que tinha uma velocidade horizontal e a gente fazia essa partícula cair dessa mesa, né? Por exemplo, chegando aqui nesse ponto. Então aqui teríamos Vx, não é isso? E a gente percebia que, como essa partícula estava imersa no campo gravitacional, a gente tinha uma força-peso que puxava essa bolinha para baixo, né? É isso que fazia com que ela caísse a partir do momento em que ela perdia o contato com a mesa. Então a gente percebia que ela desenvolvia uma velocidade horizontal, que seria o próprio Vx, mas que ela tinha também uma velocidade em y, né? É essa velocidade em y que fazia com que ela desenvolvesse uma rapidez para baixo. Então a gente tinha o Vy para cá e tinha um Vx para cá. E aí perceba que a gente tinha uma trajetória que era um arco de parábola. Galera, esse caso que a gente está analisando aqui, dessa partícula carregada positivamente imersa nesse campo elétrico uniforme, é a mesma coisa que o lançamento horizontal que a gente tinha visto para o campo gravitacional, só que aqui a gente tem uma força para cima. Então quer dizer que a trajetória dessa partícula será um arco de parábola para cima. Isso porque estamos pegando uma força elétrica de uma carga elétrica positiva. Se a gente colocasse aqui uma carga negativa, a força elétrica ia apontar para baixo, no sentido contrário ao do campo elétrico. Então essa partícula teria um movimento horizontal para baixo, certinho? Essa seria a única diferença entre a carga positiva e a carga negativa. É o jeito com que ela é desviada após o contato com a região do campo elétrico uniforme. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui uma velocidade em y, que é variável, né? É variável porque ela vai aumentando por conta dessa força na vertical, que faz com que ela acelere nessa direção, ok? Então, se você pega, por exemplo, essa região do campo elétrico, aqui a gente tem o mesmo Vx, já que o Vx não sofre ação de forças, ele não é acelerado, quer dizer que na horizontal o movimento é uniforme, mas nesse momento o Vy ele é pequenininho. O módulo de Vy vai aumentando ao longo do tempo, certinho? Justamente porque na vertical nós temos um movimento acelerado, beleza? Galera, uma coisa que as questões podem cobrar de você é a relação entre a velocidade resultante e as componentes horizontal e vertical. Mas aí você percebe que aqui você pode pegar esse vetor e colocá-lo aqui, a fim de que você feche um polígono, né? Que nesse caso seria um triângulo pitagórico. Então aqui estaria o Vy, beleza? E aí, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos também ao quadrado. Então a velocidade resultante vai ser Vx ao quadrado, né? Velocidade resultante ao quadrado vai ser Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. É uma relação que a gente também tinha visto lá no lançamento horizontal. Nenhuma novidade aqui. Pessoas, como nós estamos desprezando a ação da força-peso, então a força resultante que nós temos nessa partícula é justamente a força elétrica, que nem aqueles casos que nós pegávamos anteriormente. Então a força resultante ela vai ser massa vezes aceleração, a força elétrica é Q vezes E, a gente isola a aceleração, a gente chega em Q vezes E sobre M, um dos casos que nós vimos anteriormente, e está aqui destacada justamente a aceleração do sistema na vertical, beleza? Perceba também que aqui essa partícula percorreu, na vertical, uma grandeza que a gente chama de altura, né? Que é justamente uma distância vertical. Galera, nesse caso, eu considerei que a partícula percorreu toda a placa em termos horizontais, mas pode ser que por alguma razão
esse alcance seja menor. Pode ser que ele fique aqui, por exemplo. E aí você vai chamar isso aqui de alcance do mesmo jeito. Você só vai diminuir o comprimento aqui na sua análise, beleza? Então, essa altura também, da mesma forma, depende de onde você abandonou essa carga elétrica, né? Pode ser, por exemplo, que você tenha colocado ela aqui. Aí ela vai fazer isso e aí vai ter aqui uma altura que é maior, né? Você também chama de agazão, mas você tem essa noção de que é uma grandeza maior do que essa que eu coloquei aqui no exemplo, tá bom? Bacaninha! E agora, pessoas, eu preciso que você se lembre que, na componente horizontal, o movimento é uniforme. Para o movimento uniforme, a gente tem que a posição final vai ser igual à posição inicial, mais, quando o movimento é progressivo, né? E nesse caso é, porque a gente considera a trajetória crescendo da esquerda para a direita, então mais a velocidade vezes o tempo. Se a gente pega esse zero e joga para o lado, a gente ficaria com S menos S0 é igual a V vezes T. Só que S menos S0 é ΔS, variação da posição. E isso aqui vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Agora é só a gente adaptar para o caso do lançamento horizontal no campo elétrico uniforme. Esse ΔS chamamos de alcance, essa velocidade é a horizontal, então é o nosso Vx, e esse tempo vai ser o tempo de viagem da nossa partícula. Então teríamos aqui essa expressão para a horizontal, movimento uniforme. Nenhum problema, nenhuma novidade. As grandes alterações, logicamente, surgem na componente vertical, porque aqui a gente vai adaptar um bocado de coisa. Por exemplo, esse S a gente chama de altura, não é isso? Altura final. A posição inicial seria a altura inicial, que no nosso referencial a gente pode considerar como zero. Ele vai do zero e vai para um valor final Hzão. Então quer dizer que H0 seria igual a zero nesse caso. A velocidade inicial na componente vertical, e aqui eu vou até voltar nas nossas figuras para que você possa olhar, veja que antes de entrar no campo elétrico uniforme, essa partícula não tinha velocidade vertical. Então, no momento que ela entra no campo elétrico uniforme, a velocidade inicial dela em y, na vertical, é nula. Tranquilo? Então, a velocidade inicial vale zero. Muito bem. Então, aqui ficaria 0 vezes t, né, que vai dar zero no total. A aceleração, como a gente viu, ela é igual a q vezes e sobre m. Então, a gente só vai fazer essa substituição aqui. Tranquilo? Então, ficaríamos aqui com h tem que ser igual à aceleração, que nada mais é que q vezes e sobre m, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa seria a expressão adaptada para a função horária dos espaços para esse caso de lançamento horizontal no campo elétrico uniforme. A gente pode adaptar também a equação horária da velocidade que aparece aqui no meio. Aqui a gente tem que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, a gente está chamando de Vy, né? Já que é a velocidade final na componente y. A velocidade inicial em y, como a gente viu, é igual a zero. A gente vai usar o sinal de mais, porque o movimento ele é acelerado, né? Em todos os casos, ele está ganhando velocidade. A aceleração nada mais é que q vezes e sobre a massa, e a gente multiplica isso pelo tempo da fórmula mesmo. Então, a gente chegaria nessa expressão. Aqui no final, a gente tem a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado seria Vy ao quadrado, né? Vai ser igual a velocidade inicial em y é igual a zero. Aí o sinal de mais a gente repete, o 2 a gente repete também. A aceleração nada mais é que q vezes e sobre m, e a gente percebe que o ΔS seria ΔH, variação da altura. Então, temos aqui as fórmulas adaptadas para o caso da aula de hoje. Tranquilo? É necessário decorar? De forma alguma. Você não tem que ficar decorando essas expressões. Basta que você saiba como substituir, onde substituir, e aí se você tiver essa noção, você não precisa decorar nenhuma fórmula. Não recomendo que você memorize expressões. Isso aí é desumano. Galerinha, agora que a gente conhece essas equações,
a gente pode brincar com elas um pouquinho e gerar uma equação da trajetória. Essa equação é interessante porque algumas questões de vestibulares podem cobrar a dedução dessa expressão. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faria. Primeiro, a gente pode considerar uma das equações que nós vimos aqui na vertical, que seria essa da altura, certinho? Então teríamos que a altura ela é igual, aí a gente pegaria aqui Q vezes E sobre M vezes o tempo ao quadrado, e a gente divide isso por 2. Isso na vertical. Quando a gente olha para a horizontal, a gente consegue saber qual é o valor desse tempo que aparece aqui na fórmula, porque o alcance seria igual a Vx vezes o tempo. Então, quer dizer que o tempo vai ser a mesma coisa que o alcance sobre Vx. Então, o que eu vou fazer é pegar essa expressão aqui para o tempo e substituí-la na fórmula de cima. Então, ficaríamos com h vai ser igual a q vezes e sobre 2m, né? Para deixar o tempo ao quadrado isolado. Então, ficaremos aqui com a sobre vx elevados ao quadrado. Então, a expressão que a gente teria é que a altura seria q vezes e sobre 2m vezes a ao quadrado sobre vx ao quadrado. Rearranjando esses termos, nós teríamos esse resultado. Tranquilo? Temos aqui uma equação da trajetória para o caso do lançamento horizontal numa região de campo elétrico uniforme. Muito bem, o que nós faremos agora são algumas questões para que possamos exercitar o nosso aprendizado. As linhas de força de um campo elétrico que estão no plano da folha são mostradas na figura. Uma partícula eletrizada positivamente, quer dizer que aqui temos uma carga positiva, é lançada perpendicularmente às linhas de força do campo elétrico. Perpendicularmente quer dizer que ela faz 90 graus com essas linhas de campo. Então, se a gente considerar aqui essa carga elétrica, ela é lançada com a velocidade horizontal, justamente porque esse vetor faz 90 graus com as linhas de força, tá? Esse aqui seria o Vx da partícula. Muito legal. Desprezando a ação do campo gravitacional, ou seja, desconsiderando a ação da força-peso, podemos concluir que, letra A partícula será desviada para baixo. Será? Galera, uma partícula positiva, a sua força elétrica acompanha o sentido do campo elétrico. Então, se o campo aponta para baixo, a força elétrica aponta para baixo também. E isso vai fazer com que ela seja jogada para baixo na vertical. Então, ela vai desenvolver uma velocidade vertical que ela não tinha antes, né? Porque ela vai ser acelerada na vertical. Então, realmente, ela vai ser, desviada para baixo. Resposta letra A, de amarelão. A letra B fala que a partícula descreverá um movimento retilíneo uniforme. Não, ela vai ter um movimento uniforme somente na horizontal. Mas quando você considera a ação dessa força elétrica, a gente vai ter um movimento acelerado na resultante, né? A letra C fala que a partícula será acelerada, até aí tudo bem, mas com a trajetória retilínea? Não. Aqui a trajetória é um arco de parábola, né? A letra D fala que a partícula vai adquirir uma aceleração constante, até aí beleza, só que fala que é no sentido contrário ao vetor velocidade. Galerinha, o vetor velocidade é sempre tangencial à trajetória, né? Ele é tangencial. Por exemplo, aqui, a aceleração, como a gente viu, nesse caso, vai ser para baixo, né? Não é contrário. A letra E fala que a partícula vai executar um movimento harmônico simples. Não. O movimento harmônico seria um caso em que ele vai voltando para a posição original depois de algum tempo, que seria o período, né? Mas não é isso que acontece aqui. Ela simplesmente vai ser lançada horizontalmente, ela vai para alguma região e ela não vai ficar fazendo ciclos, tranquilo? Então não é um movimento harmônico simples. Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora.
região onde existe um campo elétrico uniforme, atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta que são lançadas para baixo, a partir do emissor de gotas. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. O campo elétrico entre as placas está representado pelo vetor E. Como a gente percebe, esse vetor E aponta da esquerda para a direita. Legal. Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que as gotas 1, 2 e 3 estão respectivamente. A gente sabe que uma partícula positiva, a força que aparece nela obedece ao sentido do campo. Então, como essa partícula 1 ela foi desviada para a direita, que é para onde o campo elétrico aponta, então quer dizer que ela é uma carga positiva. As cargas negativas têm força elétrica contrária ao sentido do campo elétrico. Então, como essa bichinha daqui foi para a esquerda, quer dizer que ela é uma partícula negativamente carregada. Essa partícula número 2 não sofreu desvio. Se ela não sofreu desvio, e isso aqui é muito interessante, é porque ela é uma partícula neutra. Ela não tem carga elétrica em excesso. Então, ela não sofre ação do campo elétrico. Então, quer dizer que 1 é positiva, 2 é neutra e 3 é negativa. É justamente o que consta na letra C, de cirrose. Vamos agora para uma questão mais interessante. Também trabalhando aqui com impressoras a jato de tinta. Nessas impressoras, os caracteres são feitos a partir de minúsculas gotas de tinta que são arremessadas contra a folha de papel. O ponto no qual as gotas atingem o papel é determinado eletrostaticamente. As gotas são inicialmente formadas e depois carregadas eletricamente. Em seguida, elas são lançadas com velocidade constante v em uma região onde existe um campo elétrico uniforme entre 2 pequenas placas metálicas. O campo deflete as gotas conforme a figura abaixo. O controle da trajetória é feito escolhendo-se convenientemente a carga de cada gota. Considere uma gota típica com massa de 1 vezes 10 a menos 10 kg, carga elétrica de menos 2 vezes 10 a menos 13 coulomb, velocidade horizontal de 6 metros por segundo, atravessando uma região de comprimento 8 vezes 10 a menos 3 metros, onde temos ali um campo elétrico de 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. A gente tem aqui bastantes dados, né? Cuidado para não se confundir. Então aqui nós temos o esquema, temos aqui um gerador de gotas, aqui a gente tem uma gota individual Mzinho, ela passa por um carregador, onde ela vai adquirir carga elétrica e depois ela vai ser imersa nesse campo elétrico uniforme. Uma coisa interessante de você perceber é que essa nossa carga elétrica, de acordo com o enunciado, é negativa. Então a sua força elétrica ela se opõe ao campo elétrico. Como o campo elétrico aponta para baixo, da placa positiva para a negativa, a força elétrica vai para cima nesse caso. Então é por isso que ela vai ser desviada para cima, conforme a gente percebe ali na figura. A letra A deseja determinar a razão Fe sobre Fp entre os módulos da força elétrica e da força-peso que atuam sobre a gota de tinta. Então vamos aqui resolver a letra A. A questão quer que a gente pegue uma razão entre a força elétrica e a força-peso. A força elétrica, como a gente sabe, é Q vezes E, a carga vezes o campo. E a força-peso é massa vezes gravidade. Então, quer dizer que ficaríamos com força elétrica sobre a força-peso, vai ser a mesma coisa que o valor da carga elétrica, que de acordo com a questão é de 2 vezes 10 a menos 13. Aqui a gente pode pegar o módulo, né? Então, 2 vezes 10 a menos 13. O valor do campo elétrico é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 à sexta. Então, aqui 1,5 vezes 10 à sexta. A gente tem que essa massa era de 1 vezes 10 a menos 10, se eu não me engano. É isso mesmo, 1 vezes 10 a menos 10. A gente coloca aqui e a gente percebe que a gravidade tem um valor bom e velho de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a força elétrica sobre a força-peso seria igual a... A gente pode fazer o seguinte,
2 vezes 1,5 é a mesma coisa que 3. Então, 3 vezes 10 alguma coisa, né? Porque aqui é tudo base 10, a gente vai obedecer às regrinhas de potenciação. Então, 10 a menos 13 com 10 à sexta vai ser a mesma coisa que 10 a menos 7. 10 a menos 10 com 10 à primeira vai ser 10 a menos 9. 10 a menos 9 sobe com inversão de sinal, 9 menos 7, aqui a gente ficaria com 3 vezes 10 ao quadrado. Essa seria a razão entre a força elétrica e a força peso. Isso quer dizer, pessoal, que a força elétrica vai ser a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado, que é 3 vezes 100, 300 vezes o valor da força peso. É por isso que a gente despreza, em muitos casos, o valor da força peso. Ela é muito pequenininha em relação à força elétrica que nós geralmente trabalhamos nas questões, ok? Então, a letra A está respondida, né? A razão seria de 3 vezes 10 ao quadrado. A letra B pede para a gente calcular a componente vertical da velocidade da gota após atravessar a região com campo elétrico. Legal! A gente quer saber quem é o VY final, não é isso? E a gente viu nas nossas fórmulas que o VY, ele nada mais era que V0y mais a aceleração vezes o tempo. Só que esse V0y, ele é zero, porque ele não tinha velocidade vertical antes de entrar no campo elétrico. Então, VY vai ser igual a A vezes T, simplesmente. Mas quem danado é essa aceleração? Super simples. Veja que aqui, a única força que a gente vai considerar, porque ela é muito grande em relação ao peso, é a força elétrica. Então, a força resultante seria igual à força elétrica. Força resultante é massa vezes aceleração. A força elétrica é Q vezes E. Então, a aceleração vai ser Q vezes E sobre a massa. Não é isso? Só que assim, essa é uma expressão que a gente já tinha visto anteriormente, mas é como eu falei para vocês, eu não gosto de decorar e nem incentivo que você decore. Eu prefiro que a gente veja caso a caso. A gente também não sabe em quanto tempo essa gota faz aquela viagem, mas a gente tem condições de saber esse tempo relacionando através da velocidade horizontal. Concorda comigo? Então, como é que a gente faria para achar esse tempo de viagem? A gente viu que na horizontal o movimento ele é uniforme. Então, ficaríamos com S é igual a S0, mais, porque o movimento vai ser progressivo, a velocidade vezes o tempo. S menos S0, jogando para o outro lado, ficaria igual a VT. Esse S menos S0 vai ser o nosso ΔS, né? Só que esse ΔS, no caso, é o comprimento desse troço. Então, seria o comprimento é igual à velocidade, que é Vx vezes o tempo. Se você isolar o tempo, você vai ver que ele vai ser L sobre Vx. Então, é só você substituir nessa expressãozinha daqui. Então, seria L sobre Vx. E todos esses dados são conhecidos por nós. Então, Vy seria igual a carga, que a gente viu que era 2 vezes 10 a menos 13, vezes o campo elétrico, que como a gente viu, ele é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 à sexta, a massa é 1 vezes 10 a menos 10, o comprimento eu já esqueci, mas a gente pode olhar, é de 8 vezes 10 a menos 3, muito legal, então 8 vezes 10 a menos 3, e a velocidade em x, de acordo com a questão, é de 6 metros por segundo. É a velocidade horizontal com que ela chega àquela região, né? Então, aqui seria 6 metros por segundo. Aqui, ó, legal. Então, como é que ficaria? Bem simples, vê só. A gente pode pegar 2 vezes 1,5, que é 3, só que 3 sobre 6 é 1 sobre 2. 8 por 2 é 4. Então, a velocidade seria igual a 4 vezes. Agora é só brincar com as potências, né? Então, veja bem, 10 a menos 13 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 16. Com 10 à sexta, menos 16 mais 6 é menos 10. Só que aqui embaixo tem menos 10, então corta com esse carinha de cima. Então, a velocidade que a gente teria aqui é de 4 metros por segundo ao final da trajetória na componente vertical. Então, o nosso Vy ele vai ser igual a 4 metros por segundo. Muito bacana. Vamos agora para mais uma questão.
Um selecionador eletrostático de células biológicas produz, a partir da extremidade de um funil, um jato de gotas com velocidade constante V0y, ok? As gotas contendo as células que se quer separar são eletrizadas. As células selecionadas do tipo K, em gotas de massa mzão e eletrizadas com carga menos Qzão, são desviadas por um campo elétrico uniforme E, criado por duas placas paralelas carregadas, elas de comprimento L0. Essas células são recolhidas no recipiente colocado em P, como mostra a figura. Nas condições dadas, os efeitos gravitacionais podem ser desprezados. Então a força-peso não será um problema. Galerinha, a grande novidade dessa questão é você meio que inverter o sentido que a gente estava trabalhando antes. Porque as placas que a gente pegava antes eram assim, e agora elas ficam na vertical, né? Tá vendo aqui? Então quer dizer que a velocidade com que elas são inseridas, a velocidade y, ela é constante, tranquilo? O Vx é que vai variar. Pensa comigo, a gente viu durante o texto que essa carga ela vai ser negativa, né? O campo aponta da placa positiva para a negativa. Então o campo aponta para a esquerda. Como a gente tem uma carga negativa, a força vai no sentido contrário. Então a força elétrica vai apontar para a direita. É por isso que a gente percebe que o desvio dela está justamente para a direita, beleza? Então essa seria a análise. No caso que foi estudado na aula, a gente viu que na horizontal era uniforme, só que agora nessa questão vai ser na vertical, e a gente tinha visto que na vertical era movimento uniformemente variado. E nesse caso vai ser justamente na horizontal, que é onde nós temos a presença da força elétrica, beleza? O enunciado diz assim: para as gotas contendo células do tipo K, utilizando suas respostas apenas Qzão, que é o valor da carga, Mzão, que é o valor da massa, E, que é o valor do campo, L0, que é o comprimento de cada placa, Hzão, que seria a distância vertical percorrida, e V0y, que seria a velocidade em y dada constante, vamos determinar, primeiro, letra A aceleração horizontal AX dessas gotas quando elas estão entre as placas. A letra A não é novidade para a gente não, porque a gente viu que na horizontal a única força que acelera essa gota, né, é a força elétrica. Então, mais uma vez, a gente já fez isso várias vezes, a força resultante nada mais é que a força elétrica. Força resultante é massa vezes a aceleração, só que nesse caso é a aceleração em x. E a força elétrica a gente tem que vai ser Q vezes E. Para os parâmetros da questão, a gente faz algumas adaptações. Inclusive, essa massa, a gente tem que chamar ela de Mzão, né? É uma coisa que a questão pede para a gente. Força elétrica é Q vezes E, no caso dessa questão, Qzão vezes Ezão. Então você isola a aceleração em x e você percebe que ela vai ser Qzão vezes Ezão sobre Mzão. Tudo maiúsculo, legal. Então, respondida a letra A. Vamos agora para a letra B, tranquilo? A letra B diz para a gente o seguinte: quer saber qual é a componente horizontal, chamada Vx, da velocidade, com que essas gotas saem no ponto A da região entre as placas. Então, quer saber qual é a velocidade final em x. Parece a questão anterior, em que a gente queria saber qual era a velocidade final em y, né? Então, a gente vai seguir passos que são bastante parecidos. Lembrando que agora, na horizontal, nós temos o movimento acelerado, beleza? Galera, uma coisa que a gente pode pensar é que o nosso Vx, ele seria a aceleração em x vezes o tempo de viagem, né? Isso vem de velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? A velocidade inicial é zero, porque ele não tinha velocidade na horizontal antes de entrar em contato com a região do campo elétrico. A aceleração seria a aceleração em x, e o tempo de viagem a gente vai achar daqui a pouquinho, tá? Então, isso é uma adaptação da fórmula original. Então, nosso Vx seria igual a AX, mas AX vale quanto? Vale
Qzão vezes Ezão sobre Mzão, né? Então, Q vezes E sobre Mzão vezes o tempo. Mas que tempo é esse? É o tempo de viagem, que a gente calculava na questão anterior, pegando o alcance, né? E aqui vai ser parecido. Na verdade, esse alcance vai ser justamente esse comprimento L0, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar que esse T está relacionado com a componente em que o movimento é uniforme, que seria, nesse caso, o movimento vertical. Então, a gente ficaria com L0 igual ao nosso VY vezes o tempo. Concorda comigo? Aqui ele chama até de V0Y, né? Bora obedecer aos dados da questão. Então tá. Medo? Então, veja só, pessoal. A gente tem que... Essa fórmula foi derivada de S menos S0 igual a V vezes T, não é isso? Então, como é que a gente ficaria? S menos S0, nesse caso, é o deslocamento, que vai ser o L0, né? O V, desse caso, vai ser o V0Y. E aqui é o tempo normal. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o tempo ali e a gente deixa ele mais sozinho que físico em festa de aniversário, né? Então, ficaria T igual a L0 sobre V0Y, tranquilo? E agora é só você jogar nessa expressão aqui de baixo. Então, ficaria L0 sobre V0Y. Então, quer dizer que Vx vai ser a mesma coisa que Q, Qzão, vezes Ezão, vezes L0, sobre o nosso Mzão, vezes o V0Y. Essa é a resposta da letra B de bronquite. Vamos ver agora o que nos pede a letra C de cirrose. Ela quer saber a distância dzão, que é indicada no esquema, que é esse daqui, né? Que caracteriza a posição em que essas gotas devem ser recolhidas. Galera, depois que essa gota passou pelas placas, ela sai daqui com a velocidade x, não é isso? Que a gente calculou no item B. Só que assim, essa velocidade ela não vai variar mais porque a gente não tem mais contato com o campo elétrico, portanto não tem força, portanto não tem aceleração. Então quer dizer que essa distância d ela vai ser dada segundo um movimento uniforme. Então no movimento uniforme a gente sabe que ΔS é igual a V vezes T, né? Nosso ΔS, nesse caso, é o dzão. Então vai ser igual à velocidade, que nesse caso vai ser o Vx, vezes o tempo, que eu vou chamar de T', tranquilo? Que vai ser o tempo que ela leva para fazer essa distância na horizontal. Só que ao mesmo tempo que ela percorre isso, ela cai em uma altura que é chamada de hzão, ok? Então, esse hzão, a gente vai tentar relacioná-lo também a partir da velocidade V0y, porque o V0y ele é constante, né? É a velocidade com que ele cai aqui. Ela é uma velocidade constante de acordo com a questão. Então, como é que ficaria? Hzão, ele vai ser a mesma coisa que V0y vezes o T'. Isso aqui vem do movimento uniforme também, né? O ΔS seria o hzão, o V seria V0y e o tempo ali seria o T'. Então, quer dizer que o nosso T' vai ser a mesma coisa que hzão sobre V0y. Então, joga isso aqui. Então, o dzão vai ser igual a Vx, que de acordo com a letra B é a mesma coisa que Qzão, Ezão, L0 dividido pela massa sobre a velocidade. Cadê? Massa vezes a velocidade em y, né? Vezes o T', que é a mesma coisa que hzão sobre o V0y. Aqui a gente não vai ter muito trabalho, é só você perceber que ali embaixo a gente tem o V0y vezes o V0y, né? Então isso aqui ficaria Qzão, Lzão, aí, ok, dividido por Mzão vezes V0y ao quadrado. Daqui a nossa resposta da letra C. Como eu falei para vocês, essa questão ela é um pouquinho mais inspirada, né? Mas ela é bastante legal. Galera, o lançamento horizontal com a ação da força e peso não tem grandes novidades. Eu vou pegar aqui o mesmo caso que a gente tinha anteriormente. É uma velocidade horizontal que a gente considera para essa partícula, ela é constante. A gente percebe que aqui o peso vai ser considerado. O peso, como a gente sabe, aponta para baixo, né?
direção ao centro da Terra. Quando a gente vê que essa partícula fica imersa no campo elétrico, a gente tem a força elétrica para cima, como a gente viu anteriormente, só que aqui a gente também tem o peso para baixo. A novidade é que a força resultante agora vai ser a força elétrica menos o peso. A resultante é massa vezes aceleração, força elétrica é Q vezes E, e o peso é massa vezes gravidade. Então você isola a aceleração, ficaria Q vezes E sobre M, menos mg sobre m. M com m você corta, então a aceleração seria Q vezes E sobre m menos g. Essa é a novidade. O nosso arranjo permanece o mesmo, a única coisa que você precisa lembrar é de manter essa análise aqui para a aceleração. Para o caso do lançamento horizontal de uma partícula negativa considerando seu peso, a gente também não tem nenhuma novidade muito exacerbada. A única diferença que a gente tem para o caso dessas placas seria a inversão aqui do arco de parábola, né, que antes apontava para cima e agora aponta para baixo por conta da força elétrica que inverteu o seu sentido. Lembra daquilo que a gente falou no início da aula. Quando a gente tem uma partícula negativa, a força elétrica que aparece nela é oposta em sentido ao campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico aqui aponta para cima e a força elétrica aponta para baixo. E aí, o único trabalho que você teria de fazer é a força resultante igual à força elétrica mais o peso, já que são dois vetores que concordam em sentido. Força resultante seria massa vezes aceleração, a força elétrica seria Q vezes E, e o peso é o bom e velho mg. A gente isola a aceleração, como a gente havia feito lá no início da aula, ficaria Q vezes E sobre m, mais apenas g, né? Porque m vai cortar com m. E a gente tem essa expressão aqui de baixo. Na horizontal, nenhuma novidade. A gente vai ter a mesma expressão que a gente trabalhava no caso sem o peso. E agora na vertical, a novidade é que nessa primeira equação nós tínhamos que esse S seria a posição final. Agora nós a chamamos de altura final. O que a gente chamava de posição inicial, que seria o nosso S0, a partir de agora seria um H0, a altura inicial. Porém, nós vimos que no nosso sistema de referência a gente sempre começa a contar do zero. Então essa altura inicial consideramos como zero em nossos cálculos. Esse V0 seria o V0y, ou seja, a velocidade inicial na componente vertical. Mas nós vimos que, para o lançamento horizontal, antes da partícula entrar no campo elétrico uniforme, naquela região, a gente tinha uma velocidade vertical que valia zero. Então, 0 vezes t seria zero. Esse mais ou menos a gente pode considerar somente mais porque estamos pegando casos acelerados. Porém, como nós vimos, essa aceleração pode assumir dois valores. Quando a gente tem uma partícula positiva, a gente viu que é essa expressão que nós utilizamos. Porém, quando a partícula é negativa, nós mudamos esse sinal de menos para um sinal de mais. Então, quer dizer que a aceleração pode assumir esses dois valores. E esse t ao quadrado sobre 2, nós repetimos sem nenhum problema, tranquilo? Então, a equação ficaria h igual a aceleração, que nesse caso seria essa bonita expressão, né, de Q vezes E sobre m mais ou menos g, a depender do sinal da partícula, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Muito bem. Nessa segunda equação, o que a gente faz é o seguinte: esse v era a velocidade final. No nosso caso, é a velocidade final na vertical. O v0y, como nós vimos, era a velocidade inicial na vertical, que valia zero. Essa aceleração pode assumir dois valores, como nós vimos aqui, né? Então, quer dizer que vy seria igual a q vezes E sobre m, mais ou menos g, e a gente multiplica isso pelo tempo. Muito legal. Aqui, por último, a gente teria a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado seria igual à velocidade inicial ao quadrado, na vertical, que seria zero ao quadrado, né, que daria zero. A gente repete aqui o 2. A aceleração pode assumir esses valores mais uma vez, e o ΔS a gente chama agora de ΔH.
variação da altura. Então, aqui estaria a nossa equação pronta para ser aplicada a depender da situação. Lembrando que aqui tem o 2 e aqui multiplica pelo ΔH também. Pessoinhas, é como eu sempre digo para você, não se preocupa em decorar a expressão. Aprende a deduzir cada situação a partir do exposto no enunciado, beleza? Então aqui nós temos as nossas fórmulas bonitinhas, prontinhas ali para serem aplicadas a depender do que veremos em frente. Tranquilo? Portanto, tendo tudo isso em mente, vamos agora para uma questão que pode ser melhor resolvida e melhor compreendida, tomando-se como base aquilo que aprendemos para o lançamento horizontal de partículas eletricamente carregadas ou não, imersas num campo elétrico uniforme, considerando-se também a força-peso dessas partículas. Galerinha, temos aqui partículas alfa, que podem ser interpretadas como o núcleo de um átomo de hélio, e aí você precisa se lembrar que o núcleo de um átomo de hélio é composto por 2 prótons e 2 nêutrons. Lembre-se que os nêutrons não possuem carga elétrica, mas que os prótons possuem sim. São cargas elétricas positivas. A gente pode dizer que cada próton tem um valor em módulo que corresponderia à carga elétrica fundamental. Então quer dizer que aqui a gente tem 2Q. Para que a gente possa diferenciar das partículas negativas, a gente pode colocar que aqui nós temos mais 2Q, né? É 1Q para cada próton. E em termos de massa, se a gente falar que a massa de um nêutron é mzinho, a gente pode dizer que a massa de um próton também é mzinho, porque os prótons e os nêutrons possuem uma massa bastante aproximada. Então, se temos aqui 2 prótons e 2 nêutrons, temos 4mzinho. Então, aqui, para a partícula alfa, a gente considera mais 2Qzinho e 4mzinho. Logo em seguida, o texto menciona partículas beta, que podem ser consideradas como elétrons. Galera, quando a gente fala em elétrons, nós temos aqui cargas elétricas fundamentais. Como a gente está pegando para uma partícula beta um elétron somente, a gente diz que isso aqui seria menos Qzinho, né? Seria menos a carga elétrica fundamental. O sinal de menos é somente para diferenciarmos das cargas positivas ali em cima. E a gente pode dizer, pessoal, que o elétron ele tem uma massa bem pequenininha, que eu vou chamar carinhosamente de m'. O que você não pode esquecer é que o mzinho, que seria a massa de um próton, é muito maior que esse m' que nós estamos considerando para o elétron. Logo em seguida, temos também radiação gama, e a gente tem que ela é uma onda eletromagnética. Pessoal, onda eletromagnética não possui massa de repouso. Se eu disser que a massa dela é m², isso aqui seria igual a 0. E se a gente pensar também, como é uma radiação eletromagnética, ela não vai ter valor de carga elétrica. Então a gente pode dizer que o Q² também é igual a 0. Muito bem. Então, essas partículas e essa radiação penetram com velocidades comparáveis, ou seja, velocidades aproximadamente iguais, perpendicularmente a um campo elétrico uniforme existente numa região do espaço, descrevendo as trajetórias esquematizadas na figura a seguir. Então quer dizer que esse campo elétrico uniforme ou aponta para cima ou aponta para baixo, porque a gente falou que eles entram aqui no campo elétrico uniforme com velocidades perpendiculares. Ou seja, uma velocidade aqui perpendicular seria uma velocidade para cá, né? Formando aqui 90 graus em relação às linhas de campo. Quer queiram essas linhas apontem para cima, quer queira essas linhas apontem para baixo. Letra A. Reproduza. Não vamos precisar reproduzir, porque a gente já tem a figura aqui, né? A figura anterior, e associe alfa, beta e gama a cada uma das 3 trajetórias. Galera, essa questão da letra A, ela pode ser respondida quando a gente lembra que, para a aceleração de uma carga elétrica que seja positiva, a gente teria que a aceleração seria igual
a Q vezes E menos G. E ali no primeiro fator, a gente tem um denominador que seria o da massa, né? No caso de nossas partículas positivas, essa massa seria de 4m. Então, a gente coloca aqui. Isso é aceleração para partículas positivas. Quando nós temos as partículas que são consideradas como negativas, a gente teria o seguinte, ó, colocar aqui a aceleração de cargas negativas. Nós vimos que a expressão seria Q vezes E mais G. E aqui o denominador seria da massa, né? Nesse caso, para a carga negativa, nós temos o m', tranquilo? Outra coisa que a gente pode pensar é que essa carga positiva ela é de mais 2Q, não é isso? Então aqui seria 2Q, só para a análise ficar mais completa. Pessoal, dentre essas duas acelerações, qual será a maior? É muito fácil você chegar nessa conclusão. Isso porque aqui no denominador da primeira expressão, a gente tem uma massa que é muito grande se a gente comparar com essa de baixo. Então quer dizer que essa massa é muito grande. Isso vai fazer com que essa aceleração ela acabe diminuindo de seu valor. Porque quando você aumenta o denominador, você reduz o valor da fração e vai fazer com que essa subtração tenha um resultado cada vez menor. Tranquilo? Então, como ali embaixo a gente tem uma grande massa, essa aceleração vai ser pequenininha. Quando a gente olha aqui para baixo, a massa é bem pequenininha, o que faz com que essa fração tenha um quociente maior. Portanto, essa aceleração aqui vai ser maior também, ok? Até porque a gente soma com o valor da aceleração gravitacional aqui, né? Não se esquece disso. Em conclusão, a gente teria aqui que a aceleração da carga negativa é maior que a aceleração da carga positiva. Mas que aceleração é essa? É a aceleração na vertical. Quando a gente tem uma aceleração vertical maior, é porque ele vai percorrer distâncias na vertical em um menor intervalo de tempo e vai desenvolver velocidades verticais também maiores. Então, quer dizer que no nosso esquema, a partícula que chega primeiro na placa B vai ser a partícula negativa. Então, seria justamente esse arco daqui. Então, aqui nós temos as partículas beta, né? Maior aceleração vertical, elas chegam na plaquinha B com mais velocidade e, portanto, em menos tempo. Quando a gente olha para a partícula alfa, que seria a positiva, ela vai interagir com o campo elétrico e ela vai desenvolver um arco de parábola. Só que a aceleração vertical é pequenininha, então ela demora a subir nesse caso. Então aqui a gente teria as partículas alfa. E por que é que as partículas gama estariam aqui no meio? Ora, elas não possuem massa, portanto não interagem com o campo gravitacional, não possuem carga elétrica, portanto não interagem com o campo elétrico. Portanto, elas mantêm aqui a velocidade horizontal com a qual elas chegaram. E aí ela vem nessa retinha paralela às placas. Tranquilo? E a letra B seria a mais tranquila de todas, que seria descobrir o sentido do campo elétrico. Fica muito simples porque a gente sabe que as partículas positivas estão indo para cima. E a gente viu nas nossas aulas que uma partícula positiva ela tem a força elétrica seguindo o mesmo sentido do campo elétrico. Então, se ela foi aqui para cima, é porque a força elétrica superou o valor da força-peso. Se a força elétrica aponta para cima, que é para onde ela está indo, então quer dizer que o campo elétrico também aponta para cima, né? Você podia pensar também em termos de partículas beta, que são negativas. Se elas estão indo para baixo, é porque a força elétrica delas aponta para baixo. E a gente viu que o campo tem sentido inverso à força elétrica de uma partícula negativa. Então, realmente, o campo somente poderia apontar para cima mesmo, né? Da placa B para a placa A. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!